Deus é maravilhoso. Nós estamos numa série de mensagens sobre o livro de Tiago, estudando essa carta tão rica, tão próspera, de tantos ensinos básicos. Tiago é a primeira carta do Novo Testamento. É a carta que na época, antes de ter os evangelhos, essa carta já estava escrita e todo mundo meditava. Tiago, um apóstolo, todo mundo fala de Pedro, todo mundo fala de Paulo, e Tiago era um apóstolo em Jerusalém e ensinava toda a igreja. Todo esse tempo, desde quando virou um ano, nós já estudamos sobre perseverança, sobre auto-engano, sobre obediência, sobre misericórdia, fé e obras, temperança, né? A gente falou semana passada, cuidado com a língua, que você pode pôr fogo em tudo, você pode destruir tudo. Você tem que tomar muito cuidado com a forma que você comunica, a forma que você fala. E essa manhã nós vamos falar sobre, acho que é o clímax, acho que é o centro do livro do Tiago, que é sobre sabedoria. Hoje o tema da mensagem é sabedoria. E Tiago, quero convidar você a abrir Tiago capítulo 3, verso de número 13. É algo muito, muito, muito rico, né, esse texto. E eu quero convidar você, Tiago 3, versículo 13. Olha o que diz o texto bíblico. Quem entre vós é sábio e tenha conhecimento, mostre-me as suas obras pelo seu bom procedimento e humildade de sabedoria. Mas vós não os orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tem inveja, amarga sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimentos ambiciosos, aí há confusão em todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia em paz para aqueles que promovem a paz. Senhor, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Espírito Santo, nessa manhã eu quero simplesmente ser o instrumento do Senhor para a manifestação da tua glória. Que essa palavra seja uma palavra a qual nós possamos meditar nela e sair daqui, Senhor, melhor do que nós entramos, sendo sábios segundo a palavra de Deus. Não é segundo aquilo que nós entendemos, mas segundo a tua palavra. Por isso, Espírito Santo, fala com cada um de uma forma clara, objetiva, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja engrandecido. Por isso, Deus, que essa manhã seja uma visitação especial, uma visitação a qual o teu poder seja manifesto. Assim nós te louvamos, nós te damos graça, em nome de Jesus, amém. Antes de eu começar essa pregação, eu queria só deixar algum aviso sobre quarta-feira. Quarta-feira a gente teve um culto maravilhoso, cheio do poder de Deus, e para nós, o que a gente vivenciou ali foi algo extraordinário, mostrando que o mundo espiritual existe. Então não é para ninguém ficar assustado, não é para ninguém ficar, mas é para você entender que o mundo espiritual ele é real. Ele é muito real. Então nós precisamos sempre estar atento ao mundo espiritual. Deus, ele tem as suas maneiras de agir, o seu jeito de agir. Ontem eu fui pregar em São Paulo e quando a gente saiu de lá, eu passei na padaria da Bela Paulista, né? Ali perto da Paulista. Meus irmãos, ali é um universo de gente, de todo tipo de gente. Tinha fadinha, tinha abelhinha, tinha todo tipo de gente. E você aprende a ver como que o diabo destrói as pessoas e tira a identidade dela. A arma de Satanás é roubar a sua identidade. Então que você não abra mão da sua vida com Deus e da sua identidade em Cristo. Tá bom? Agora, olha que interessante. Existe um filme chamado Prenda-me se for capaz. Não sei se você já viu esse filme, do Leonardo DiCaprio. E você olha esse filme, esse cara é um homem inteligente. Ele é empresário, ele se torna piloto, ele é tudo. Ele pega e ele começa, ele vive uma vida usando a sabedoria para enganar, para mentir. Ele usa a sabedoria e ele consegue se passar por empresário. Ele consegue se passar por piloto de avião. Ele consegue passar
por tantas coisas que nem mesmo ele sabe a sua identidade. E ele usa aquela sabedoria para benefício próprio. Meus irmãos, a sabedoria, ainda que seja má, você pode usar a sua sabedoria para derrubar alguém. Você pode usar a sabedoria para enganar alguém. Você pode usar a sua sabedoria para benefício próprio. Ainda que maléfica, não deixa de ser sabedoria. Ainda que a sabedoria seja mal, ainda ela não deixa de ser a sabedoria que está ali. O homem por si só, ele é sábio. O homem por si só, você vê tanta gente. Meu tio, ele trabalha numa empresa de caminhão, ele coordena uma equipe de vendas. E quantas pessoas durante o dia aparecem lá? Eu comprei um caminhão. Você comprou um caminhão? Eu comprei. O caminhão custa lá 300 mil reais. E de repente a pessoa chegou, eu comprei o caminhão por 120 mil reais. Mas quanto você comprou esse caminhão? É um golpe. Quantas pessoas caem no golpe e a pessoa usa a sabedoria para enganar? Usa a sabedoria para roubar, para trazer prejuízo para alguém que talvez é o dinheiro da vida e que nunca vai se recuperar. Ainda que má, essa sabedoria, ela existe, é uma sabedoria da natureza terrena, é uma sabedoria que é usada para trazer benefício próprio, objetivo sujo, objetivo partidarista, um objetivo que é para o meu eu se beneficiar. Precisamos entender qual é o tipo de sabedoria que nós queremos para a nossa vida. E Tiago faz um alerta para aquela igreja. Qual é o tipo de sabedoria que nós queremos agir na nossa vida? Qual é o tipo de sabedoria que eu quero para ter benefícios próprios, defender os meus interesses, ou a sabedoria que Deus diz? Então, aonde nós chegaremos? Como que nós entendemos? E Tiago parece que está fazendo um alerta para aquela igreja. E ele começa no versículo 13. Quem entre vós é sábio? E quem tem conhecimento? Quer dizer, quem entre vós aí é sábio? Quem entre vós tem conhecimento? Então a gente vai aprender nessa manhã 3 tipos de sabedoria: a sabedoria de Deus, a sabedoria da terra e a sabedoria do alto. Qual é o tipo de sabedoria de Deus? Qual é a sabedoria terrena? E qual é a sabedoria do alto? E você vai sair daqui, você vai ter que fazer uma escolha. Qual é o tipo de sabedoria que eu quero? Qual é o tipo de sabedoria que eu desejo para a minha vida? Os gregos falavam das virtudes cardeais. Qual que é a virtude cardeal? Prudência, justiça, fortaleza, temperança. Todas essas virtudes, todos podem adquirir. Os pais gregos eram assim. Na época de Alexandre o Grande, o povo ia para a praça para filosofar e falar do seu conhecimento. Vamos falar sobre a caixa de som. Vamos falar sobre o conhecimento da ortodoxia para a outropraxia. Vamos falar sobre soterologia. Olha que nome difícil. E você que gosta de coisas complicadas, nossa, que tema, hein? Hoje eu vou aprender sobre soterologia. Vou aprender sobre ortopraxia. Olha que interessante. Ortodoxia. Olha os termos difíceis. Mas, que bonito, eu aprendi hoje o que é soterologia. Nada mais é a doutrina da salvação. Então a gente às vezes quer usar termos difíceis para dizer que a gente entende coisas profundas. Mas um dia Einstein chegou e falou assim para um dos seus discípulos. Ele chegou para apresentar uma tese. E essa tese, ele falava assim: a minha tese é muito complicada, Dr. Einstein. Tão complicada que eu preciso de 3 horas para explicar ela. E Einstein disse: se você não consegue explicar para uma criança o que você tem, em 5 minutos você não tem nada. As pessoas, elas acham que querem falar em termos difíceis, mas não conhecem nada. Hoje a gente tem médico de TikTok, tem médico no Google. Você escuta o TikTok, não, mas o médico do Google diz, o TikTok diz. Aí a médica, a dona Tereza está aqui, seu filho, aí estudaram 8 anos, viram de tudo para fora. Aí o TikTok diz em 30 segundos o que você deve fazer. Uma benção, né, meus irmãos? Você é o cara, né? Então essas virtudes é de Aristóteles, essas virtudes claras, essas virtudes cardeais. Mas a virtude de Deus, a virtude que parte de Deus,
Olha que diz: porém, a única virtude que só Deus pode dar, a única virtude que só Deus pode dar para você, é a virtude da humildade. Você pode ser temperado, você pode ser moderado, você pode ter N virtudes, mas se você não for humilde, você não é sábio. E a humildade, ninguém pode dizer que eu sou humilde, porque a partir do momento que você diz que você é humilde, você já perdeu a sua humildade. A humildade é algo que só Deus pode dar, e ser humilde. Imagina Jesus num tanque de Betesda. Quando ele chega, está ali com a mulher samaritana, tanque de Betesda não, com a mulher samaritana. Ele fala para a mulher: mulher, se tu soubesse com quem tu falas, eu te daria água para beber, essa água vai matar a sua sede. Ela está falando com Jesus, mas Jesus não usa total da sua potência para convencer ela. Jesus vai de acordo com a capacidade daquela pessoa. Ele abaixa para servir. Então a virtude sem humildade é arrogância. Conhecimento sem humildade é ignorância. Porque os livros te dão conhecimento, mas a humildade só Deus pode te dar. E essas são as virtudes que Deus pode. Você pode ser alguém de prudência, de justiça, de fortaleza e de temperança. Mas se não tiver humildade, você ainda é uma pessoa ruim. E aí o texto nos mostra, na parte B do versículo: mostre-me as suas obras pelo seu bom procedimento e humildade de sabedoria. Quando Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz: pede sabedoria que eu, se existe falta de sabedoria, pede que eu vou te dar. E aqui está um princípio: a sabedoria do alto você não adquire através dos livros. A sabedoria do alto você adquire através de oração. Não tem como você ter sabedoria do alto sem ter relacionamento com Deus. Não tem como você ter sabedoria do alto se você não tem encontro com Deus. Não existe sabedoria sem Deus. Então, às vezes, nós olhamos e confundimos ter um bom vocabulário, ter uma boa matéria, mas não tem discernimento do alto, a revelação de Deus, de quem Deus é. Então a sabedoria que Tiago fala é a sabedoria que é dada de Deus para o homem, é a sabedoria do alto para a terra, é a sabedoria que a gente busca sem acessar. Estava aqui um homem de Deus, estava aqui quarta-feira. Se você tiver o privilégio de sentar com ele para comer, para ter amizade com ele, como eu tenho com ele, você vai descobrir que aquele homem tem 37 anos de idade, parece bem mais velho. E o prazer dele é brincar de carrinho de controle remoto. Ele é tão puro que ele não tem malícia. Mas quando ele ora, quando ele fala com Deus, coisas que você nem pensou, ele verbaliza. Porque ele tem intimidade com Deus. E todos nós podemos ter, mas quanto estamos disponíveis para buscar? O quanto nós queremos entender a intimidade de Deus. John Stott escreve no seu livro Ouça o Espírito e Ouça o Mundo: você não precisa do Jornal da Manhã, você precisa da revelação do alto. Você não precisa ser inteligente para dizer que o mundo está em crise. Você precisa de sabedoria do alto para saber como viver em meio à crise. Você não precisa ser um economista para dizer que o Brasil vai passar por problemas financeiros. Agora você precisa de sabedoria do alto para saber como que eu vou vencer os problemas financeiros. Então Jesus, ele ensina isso. Tiago diz: a leitura e a oração é uma forma de eu ter entendimento de quem Deus é. Porque essa sabedoria vem através de oração, de intercessão, e a obra revela o nosso coração. Porque se eu falo e não pratico, isso não é sabedoria. Se eu falo e eu não vivo, isso não é sabedoria. Isso é um termo que não está errado. Então muita gente tem o saber, estuda, se dedica. Eu posso estudar sobre futebol, eu posso falar de futebol,
mas só vou poder falar de jogar futebol se eu jogar. E modéstia à parte, meus irmãos, a semana fiz aniversário, mas quinta-feira eu fui jogar bola. O cara diz assim, o dono da chácara diz, você estragou o futebol, você quebrou tudo, humilhou todo mundo. Então eu fiquei feliz com esse elogio. Mandou os vídeos dos gols que eu fiz mais de 8 gols, que coisa maravilhosa. Irmãos, foi fato, é fato, está gravado. Não tem o que falar. Agora, aí, qual que a pessoa, mas o pessoal é ruim, então vai lá, joga e faz a mesma coisa. Porque a gente tem a doutrina de falar, mas não de praticar. Eu posso falar de tudo, mas eu só vou ser sábio se eu praticar o que eu falo. Eu posso falar de conhecimento de tantas coisas, mas eu só vou ser sábio se eu praticar. Michael Jordan, na sua série do Bulls, diz, eu nunca cobrei algo de alguém do que eu não faço. Eu nunca disse para alguém fazer algo que eu não faço. Todo mundo que eu cobrei viu o que eu fazia. Isso é sabedoria. Essa sabedoria do alto é a autoridade. Isso traz unção, traz revelação. E aí vem aquilo que é maravilhoso. Conhecer a teoria não habilita você a ser sábio, mas a prática sim. E a humildade da sabedoria de Jesus te dá poder para andar em meio às lutas. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, que a sabedoria humana gera o quê? Discórdia. A sabedoria humana gera problema, mas a sabedoria do alto, ela traz provisão, direção e paz. Anote isso. A sabedoria do alto traz provisão, direção e paz. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente aprende essas virtudes na nossa vida. E uma das virtudes da sabedoria é humildade. Você precisa ser humilde para reconhecer as suas limitações. Você precisa ser humilde para dizer, eu não posso, eu não consigo, eu não sou isso. Porque senão, a gente sempre vai estar na parte de uma coisa que tirou o homem da presença de Deus, que fez o segundo homem de adoração cair do céu, uma palavrinha chamada orgulho. Satanás caiu do céu por causa do orgulho. E todos nós aqui, meus irmãos, sem exceção, somos orgulhosos. Todos nós aqui temos essa tendência de defender aquilo que é teu, mas não entregar aquilo que te machuca. Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Quanto você está disposto a perder para ganhar? O quanto você está disposto ou disponível a se humilhar para poder ver a glória de Deus sendo manifesta. Então o texto nos mostra essa sabedoria que vem do alto. Mas olha que interessante a parte do versículo 14. Mas não vos orgulheis e nem mintais contra a verdade, se tem de inveja, amarga sentimento, ambicioso no coração. E essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, é animal e é demoníaca. Então essa sabedoria terrena é cheia de orgulho, ela é mentirosa. Por quê? A gente se orgulha do nosso conhecimento. Olha como eu sou bom, olha como eu sei, olha como eu sou capaz, olha como eu posso, olha como todo mundo precisa de mim. Olha só, se eu não fizer, não vai dar certo. Olha o orgulho da sabedoria. Se não for eu, não vai ser. Se não for do meu jeito, não vai acontecer. Olha a soberba do orgulho da sabedoria. Como se o mundo rodasse em torno das pessoas. Não é as pessoas que rodam em torno de Deus. É Deus que tem que rodar no seu entorno. Você cria seu próprio Deus. E você talvez seja quase o próprio Deus. Aí o texto nos mostra, olha que interessante, na parte B do versículo 14. Nem mintais contra a verdade,
Se tem de inveja amarga, sentimento ambicioso no coração. Qual é a diferença da inveja e da admiração? Qual é a diferença que nós temos entre inveja e admiração? Toda inveja, ela começa com uma admiração. Você vê uma pessoa e você admira ela. Você começa a admirar ela. E você começa a olhar para ela e falar, nossa, que legal, queria ser igual a essa pessoa. Daqui a pouco, passa um pouquinho, se você não tomar cuidado, nossa, eu queria ter o que ela tem. Daqui a pouquinho, nossa, eu queria ter a mulher que ele tem. Não, eu queria ter o homem que ele tem. Então, daqui a pouquinho, eu quero ter a casa dele. Eu quero ter o carro dele. Daqui a pouquinho, não, ele não pode ter nada. A inveja entrou. Por que a inveja entrou? Porque ela passa por um campo chamado egoísmo, que é a natureza humana. Então todos nós, sem perceber, às vezes, estamos invejando coisa que é do outro. Já viu aquela, se eu não tenho, ninguém pode ter? Ninguém nunca fez para mim, não vai fazer para ninguém também? Você já pensou para olhar que esse sentimento é um sentimento partidarista, egoísta? E aí essa sabedoria é uma sabedoria terrena, mundana, uma sabedoria demoníaca. Em Campinas, meus irmãos, existe um espírito, o espírito da miséria. E se a gente não tomar cuidado, a gente é a cidade que recebe pessoas de uma forma amigável, amável do Brasil. Porque a nossa cidade é uma cidade ensimesmada, uma cidade cheia de orgulho, de arrogância. Se você vai, eu trabalhei com vendas aqui. Se você vai vender aqui, você tem que contar, ó, fulano de tal compra, Beltrano compra, Ciclano compra. Aí, então eu compro. Se o sobrenome é tal, que sobrenome, meus irmãos? Aí você vai para São Paulo. Trabalhei 8 anos indo e voltando para São Paulo. O negócio é bom, entrega, eu compro. É papum. E ali está o PIB praticamente do Brasil. Aí você chega aqui, a pessoa senta num restaurante, toma um copo d'água, estou sentado num restaurante tal. Você pode perguntar para quem vem de fora, a dificuldade que é se estabelecer aqui. Porque a gente é um povo egoísta, arrogante. Eu estou falando porque é o que eu recebo de um monte de gente que chega aqui. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa se quebrar, meus irmãos, e se humilhar. Isso não é bíblico. Isso é humano e é demoníaco. O texto diz isso, não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz. E quanto à Bíblia, a gente não pode fazer nada. Olha o que diz o versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, há o quê? Confusão e todo tipo de práticas nocivas. Olha o resultado da sua inveja: confusão, práticas nocivas e discórdia. Olha como que o sentimento errado, sem sabedoria, gera, porque as pessoas não estão dispostas a abrir mão para fazer o bem comum. Eu sempre repito, você sabia que você mora numa cidade, que Campinas tem o maior centro de prostituição da América Latina? Tem um bairro de prostituição na sua cidade? Você não tem vergonha disso, não? Quando você viaja, chega num lugar, eu moro em Campinas. Ah, aquela cidade, você sabe o que eu estou dizendo. Você não chora por dentro, não? O que você vai fazer para mudar? Às vezes, meus irmãos, a gente acha, não, está tudo bem, eu estou dentro da minha igreja, vou ficar aqui na Arca de Noé, não vou morrer. Mas o texto bíblico diz, o semeador saiu a semear. E ele deu semente para um, para outro 3, para outro 5. Qual que era a responsabilidade de ambos? Multiplicar a semente que Deus deu. E aí quando ele volta para buscar o que foi multiplicado, ele fala, você que tinha um talento não multiplicou, enterrou o seu talento, até o que tem será tirado. E Deus está falando sobre multiplicação, Deus está falando de desenvolvimento e crescimento. Se você não gera vidas às pessoas, você não é um cristão. Você pode ser um religioso, mas cristão você não é.
E desculpe te falar a verdade, mas eu preciso te falar aquilo que é a verdade. Se você não prega a palavra, se você não cumpre o sermão do Mateus 28, a grande comissão, você é alguém que é religioso. Senta no banco, dá nota para a pregação, serve o que tem que servir, mas não gera vida. Nós precisamos gerar vida. O Senhor te chamou para gerar vida. Vida. Vida e vida. Essa semana apareceu aquele incidente que aconteceu há 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, aqueles meninos vestidos de laranja, que foram decapitados pelo Islã. Foi essa semana, foi a comemoração desse dia, há 15 ou 20 anos atrás. Uma daquelas mães foi entrevistada. A mãe falou assim: eu estou triste e saudade do meu filho, mas eu estou louvando a Deus todos os dias, porque o meu filho pôde falar da sua fé publicamente para o mundo todo. E eu tenho mais 2 filhos assim. Se é assim Deus quiser, eu quero que meus filhos morram assim, para publicar a sua fé. Está vendo a diferença? Nós não podemos entregar ao Senhor que não nos custe nada. Nós precisamos ter posicionamentos firmes de quem a gente é. Então a sabedoria humana, ela é maligna. Os nossos desejos são terrenos. E onde tem o que? Confusão. Todo tipo de confusão, meus irmãos. Já viu pessoa que gosta de uma confusão? Eu nunca vi igual. Pessoa que gosta de dividir. Aí a gente falou da língua e tem a confusão. A língua parte pela falta de sabedoria. Fala, não pergunta, não quer saber. Meus irmãos, é loucura. Então a gente precisa entender que a sabedoria terrena, ela não é boa não. É bom ler, é bom estudar, mas a sabedoria terrena gera problema. Você nunca arrumou problema por causa disso? Você é um anjinho aqui, né? Todo mundo aqui é um anjinho. Você nunca teve uma discordinha não, né? Se não for do meu jeito, não vai ser. Vamos conversar aqui, levanta a mão. Vamos praticar a confissão, vamos? Aqui, ó, vamos? Se não for do meu jeito, não vai ser? Não vai. Se não for do meu jeito, não vai. Ó, Senhor do Senhor, calma, Todo-Poderoso. Já viu aquele filme Todo-Poderoso? O cara quer ser Deus um dia, arruma um problema a tudo. Porque ele só pensa nele, ele arruma um caos na sociedade. Quanto a gente está disposto a perder para ganhar? Um homem de Deus, ele perde o debate, mas ganha o coração. Um homem de Deus, ele perde para ganhar. Um homem de Deus, ele se passa de bobo para ganhar o coração das pessoas. Um homem de Deus se passa pelo processo da lima, e aí ele vai servir, e ele serve, e ele serve, e ele serve, e ele serve, e ele serve. Agora, olha que interessante, então a gente conclui aqui, tudo que divide, tudo que gera guerra e divisão é demoníaco. Repete comigo: tudo que divide, tudo que gera guerra e que gera divisão é demoníaco. Tudo que divide, que gera guerra e gera divisão, não é bíblico. Porque o Senhor, Ele não age assim. Jesus nunca agiu assim. E aí, olha que interessante, versículo 17. Mas olha aí, Tiago mostra para nós algo maravilhoso. Olha o versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura. A sabedoria que vem do alto é pura. O que é pura? Ela não tem partidarismo, ela não tem um olhar próprio, ela tem um olhar daquilo que é do alto. Meus irmãos, todo mundo tem uma opinião, mas as nossas opiniões silenciam quando a palavra de Deus vem. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? O que a Bíblia diz sobre determinado assunto? O que a palavra de Deus diz sobre aquele ali? E a nossa opinião, ela submete à verdade bíblica. Então a sabedoria do alto é pura, porque a palavra de Deus é pura. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, ou seja, se a palavra de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável, aonde está o problema? Na palavra ou em nós?
Aonde está a divisão? É em nós ou na palavra? Porque quando você olha para a palavra, o Espírito Santo se move. E eu falava ontem, onde eu estava pregando, que Deus se move de uma forma tão clara, que não há divisão. Eu tenho vários amigos pastores, e a gente conversa, e a gente bate papo, e a gente vai conversar sobre o tema da igreja que está pregando, e a gente olha que está todo mundo na mesma direção, porque não existe vários espíritos, existe um Espírito. Pode ser uma temática diferente, uma roupagem um pouco mais, um outro texto, mas a temática é a mesma. E eu estou cansado de ver a gente para mim, mas Deus não falou isso comigo. Amém, meus irmãos, mas falou comigo. Mas Deus não falou. Deus falou comigo e falou que a igreja, o pastor sou eu. Simples assim. E às vezes, meus irmãos, a gente está longe daquilo que a Bíblia diz. Quando Apocalipse é falado, Deus fala com o anjo da igreja. Deus não fala com gente que não é um anjo da igreja, sobre direção da igreja. Então a gente precisa aprender que a palavra de Deus é pura. Então a primeira qualidade que a gente aprende é pureza. Segundo lugar, pacífica. Além de pureza, é uma coisa pacífica. O que a Bíblia diz? Ela pacifica. Você tem que perdoar. Mas eu não perdoo. Mas a Bíblia diz, se você não perdoar, eu não vou ouvir a sua oração. À medida que você medir, eu também vou te medir. Se você não liberar perdão, eu também não libero. E se você não perdoar, as suas orações são interrompidas. Se um casal está em discordância, brigado, não adianta nem você orar, porque Deus não vai ouvir a sua oração. E se você tem problema com alguém, e você não consertar no altar, nem dê oferta, porque Deus não recebe a sua oferta. Está na Bíblia. Você vai primeiro, trate com o seu irmão, restaura o seu irmão e Deus recebe a sua oferta. Ou então Deus não recebe. A igreja recebe, gasta o seu dinheiro, está tudo bem. Mas Deus, never. Never, forever. E quanta gente dando oferta na igreja com mágoa no coração. Quanta gente dando oferta na igreja, orando, sem liberar perdão no coração. Essa oração sua é para outro Deus, não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia não diz isso. Então, está ali, é pacífica. Agora olha o texto. Continuando. Moderada e tratável. Alguém que é cheio do Espírito Santo, tem sabedoria do alto, tem uma vida moderada e tratável. Sabe aquelas pessoas fáceis? Não entendi, pastor, a Bíblia diz, está dito. A palavra de Deus diz, está falada, está falada. Eu me submeto à vontade de Deus. Eu lembro um dia que eu tive uma discussão feia com a minha esposa na saída de casa. Porque aqui nenhum casal discute, só eu e minha esposa. Eu ia pregar à noite. Eu falei, eu não posso subir no altar e pregar. Parei o carro na rua, você precisa me perdoar agora. Ou perdoa, eu não vou voltar para casa, não vou pregar. Temos que resolver esse BO agora. Aí fomos, tratamos. Aí o perdão foi aquele perdão de boca, mas não foi aquele perdão de coração. Mas tem que verbalizar, meu irmão. Aí cada um vai tratar o coração, tem que liberar. Não é sentimento. Tratamos o que tinha que tratar. Porque a Bíblia diz isso. Então ela é pacífica. Agora olha que interessante. Ela é cheia de misericórdia. Ela é cheia de... O que é misericórdia? É atribuir o outro que ele não merece. Misericórdia é aquilo que Jesus fez com nós, quando ele morreu na cruz do Calvário. Misericórdia é aquilo que ele fez comigo e você, perdoando nossos pecados de ontem, de hoje e do amanhã. Isso é misericórdia. Nós não merecemos, mas ele trata a gente todo dia com misericórdia. E ele quer que você trate todo mundo como? Com misericórdia. Nem tudo que as pessoas fazem a gente compreende, mas se a gente conhecer o coração dela, a gente entende. Não significa que a gente concorde, mas a gente entende. Lembro contando uma história de um cara que estava no corredor da morte. Ele matou seus pais adotivos. E aí, todo mundo, ele merece a pena de morte, mas foram ouvir a história dele. Esse menino, ele matou seus avós, desculpa. Não foi seus pais, seus avós. Esse menino foi para um lar, e nesse lar ele foi abusado dos 5 aos 9 anos de idade.
devolveram ele de novo. Foram para uma casa, ele ficou dos 9 aos 12. Aí a casa que ele mais amou foi devolvida. Aí dos 12 aos 17, ele foi abusado pelo pai, que adotou ele dos 5 aos 9. O mesmo abusador dos 5 aos 9 foi o abusador dos 12 aos 17. Quando ele foi contar para os avós que o pai dele abusava deles, o que os avós fez? Bateu nele, castigou ele e falou: você é louco. Ele cheio de raiva, matou o avô. Então, justifica o crime? Claro que não. Mas você entende o que está por detrás do crime. Aí você tem misericórdia. Ele tem que sofrer as consequências do erro, mas você consegue olhar para o coração e entender que aquilo é uma dor que estava gritando tão alta, que ele foi contar o tamanho da dor dele e menosprezar a dor dele. Sabe por que às vezes a gente não consegue tratar bem as pessoas? Porque a gente menospreza a dor do outro. A gente não consegue entender o que o outro está gritando. Então a gente não tem tempo de sentar na mesa. Me conte mais sobre a sua dor. Me conte mais o que está doendo, o que está gritando. Deixa eu te ajudar nesse processo. E aí você começa a entender que aquela pessoa está gritando porque ela quer socorro. É menos sangue nos olhos e mais olho no olho. É menos julgamento e mais mesa. E aí o texto diz: pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia. E aí a última parte para a gente caminhar aqui para o final. Olha só: sem hipocrisia. Bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O que é hipocrisia? O que é hipocrisia? Hipocrisia veio de Hipócrates, quando a gente colocava uma máscara. Quando a gente colocava, o grego dizia que colocava uma máscara. Num ambiente eu coloco uma roupa, no outro ambiente eu coloco uma outra roupa. Isso é hipocrisia. A gente fala que a gente quer um governo melhor, mas a gente retorna na contramão. A gente fala que a gente quer que a justiça seja correta, mas nós mesmos não somos corretos. Nós gritamos que o governo precisa ser, mas nós não somos. Nós falamos que o governo precisa ser ético, mas nós consumimos pornografia. Olha que hipocrisia. Esse dia eu estava ouvindo um cara falar, e ouvindo ele falar que a mulher dele, que ele largou da mulher porque a mulher é esquerdista. E aí ele largou dela, porque ela era petista. Aí um pastor atendeu essa mulher, e conversando com ela, descobriu que esse homem que largou ela, porque ela era petista, viajava para a Europa com várias amantes. Então a culpa é dela que ela é petista. Ele pode ter várias amantes, está tudo certo. Olha que hipocrisia. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Então quer dizer, eu preciso ser de direita, mas eu posso fazer tudo errado. Isso é hipocrisia. Então a gente precisa parar de ser hipócrita. Sem hipocrisia. É o texto que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Então nós precisamos ser honestos. Nós precisamos ser corretos. Se o mundo não é correto, nós seremos corretos. Se o mundo não vai fazer o que é certo, nós continuamos fazendo o que é certo, ainda com prejuízo. Ainda com prejuízo. Ainda com todo o problema, nós continuamos fazendo o que é certo, porque a sabedoria é do alto. Ela é tratável, ela é pura, ela é emancipada, então ela é pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdia, sem hipocrisia. Essas qualidades são necessárias para praticar, porém, tudo debaixo de uma humildade. Humildade significa eu vou andar de acordo com as minhas medidas, mas eu não vou julgar os outros segundo as minhas medidas. Quer dizer, eu não vou julgar ninguém. Eu vou andar fazendo aquilo que é certo. E o meu bom testemunho, o meu fruto, fala por si só. Isso é a prática da sabedoria. Essa é a prática daquilo que a palavra de Deus diz. Porque Filipenses, olha o padrão de Jesus, para a gente caminhar aqui para o final. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Olha Jesus, está aqui o modelo. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus,
não considerou o fato de ser igual a Deus algo que se deve se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo a semelhança de homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Esse é o padrão que a Bíblia diz da sabedoria. Ele não se gloriou o fato de ser igual a Deus. Pelo contrário, ele fez o quê? Se humilhou. Se esvaziou de si mesmo. Mas eu preciso dar uma notícia. Eu e você não podemos esvaziar. Eu e você não podemos esvaziar. Sabe por quê? Porque quem se esvaziou foi Deus, que se tornou como filho e deixou a sua glória e se tornou como um homem. A maior humilhação de Jesus não foi morrer na cruz, foi se tornar homem. Então ele se humilhou, ele se esvaziou. Agora, eu e você, todos nós aqui, já somos vazios por natureza. Já somos humilhados por natureza. 1h da tarde vai ser uma menina sendo enterrada, 22 anos. Essa semana morreu a síndica do nosso condomínio. Sem brincadeira, meus irmãos, ela era tão querida que o pessoal comemorou a morte dela. Tamanha era o gosto que ela deixava para as pessoas. E aí a gente orou em casa, a Tati repreendeu a minha filha, a minha filha esboçou reações alegres. Porque a forma que a gente vive aqui determina o quanto a gente é celebrado e o quanto a gente é quisto. Já parou para pensar alguém celebrar e se alegrar com a sua morte? Porque você é uma pessoa intragável. Já parou para pensar alguém fazer festa porque você morreu? Então a sabedoria que vem do alto, ela gera em você um reator, uma luz que brilha. Uma luz que brilha. A humilhação é o caminho da humildade, o exemplo da comunidade. E aí o texto continua, versículo 18. O fruto da justiça semeia em paz para aquele que promove a paz. O fruto da justiça é a paz para aquele que promove a paz. Aí a pergunta para você: qual é a sabedoria que você tem vivido? A terrena ou a do alto? Qual é o tipo de prática que você tem? Terrena ou santa? Qual é o tipo de qualidade que você tem? Bíblica ou humana? Porque todos nós um dia, meus irmãos, vamos prestar conta para aquele que é o Senhor dos Senhores. Mas essa manhã Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra que não é leve. Eu sei que é uma comida boa, bem pesada, para que você possa digerir, sair daqui entendendo que ser crente, ser cristão, exige grandes responsabilidades, exige de nós sacrifício e vai exigir de você uma renúncia. E a pergunta é: o que você precisa renunciar hoje? A pergunta é: o que você precisa entregar hoje no altar do Senhor? Quero convidar você a ficar de pé. A pergunta que vem para nós essa manhã: o que nós precisamos entregar essa manhã? O que a gente precisa entregar essa manhã? O que nós precisamos entregar essa manhã? O que nós precisamos olhar para dentro de nós, não olhar para o outro, meus irmãos, porque a gente tem a tendência de querer dizer: o outro precisava, o fulano de tal tinha que estar aqui. Não, é Deus está falando com você mesmo. Deus está falando contigo essa manhã. Não é com o outro, não é com você. E sabe o que é gostoso, meus irmãos? É que Deus faz das pessoas. Deus transforma vidas. Deus muda histórias. Deus tira o lugar de desonra e coloca dupla honra. Deus tira você do lugar do erro e coloca você no lugar do acerto. Deus transforma tantas coisas que a gente não consegue compreender o que Deus faz. O que é gostoso é que Deus não deixa a gente prostrado, humilhado. Deus restaura, pega você e tira você desse lugar e coloca no lugar de honra. O que é gostoso é que Deus pega você e muda a sua história. O que é gostoso é que Deus pega esse lugar, que é um lugar de fragilidade, e transforma em um lugar de honra. Porque Deus dá dupla honra para aquele que se arrepende.
Deus dá duplo significado para aquele que se humilha. Deus pega aquele que é caído e coloca de pé e diz: oh, você é alguém de honra. Oh, você que era assim, tal era antes, mas não é mais. Era arrogante, mas não é mais. Era orgulhoso, mas não é mais. Por quê? Porque isso é um derivado da presença de Deus. Ele transforma ambientes. Ele muda história. Ele quebra cativeiros. Ele tira a pessoa da prisão e coloca ela no lugar de destaque da presença. Por que ele faz isso? Porque ele tem prazer em fazer nisso. Porque ele tem prazer em mudar histórias. Está aqui, ó, o Vitor está de mão levantada, vou dar o testemunho dele. Esse menino aqui, ó, já foi preso. Já foi condenado por uma denúncia caluniosa. Foi para a cadeia, ficou na cadeia, conheceu Jesus lá dentro da cadeia. Pai dele, avó dele, tios vieram visitar ele. Hoje trabalha numa empresa multinacional, viaja o mundo. Estou falando de gente aqui, ó, que viaja o mundo hoje. Dupla honra. Se arrependeu, foi para a igreja. Hoje, se dá para você imaginar que ele já ficou preso lá em Hortolândia? Deus faz assim. Deus muda histórias. Todos nós somos fruto de uma mudança, de uma transformação. Só que parece que a gente chega no lugar e para aqui. Não para, continua. Deus tem mais. E ele diz: não é comigo, eu sou qualquer um, é comigo, não é com você. Roda o mundo. É assim que Deus faz. Ele pega aquela coisa insignificante e transforma em alguém de dupla honra. Mas o problema é que a gente fica no nosso orgulho. Sai desse lugar, meu irmão. Sai dessa cadeia. Vai para o lugar de entrega. Vai sacrificar. Vai ser um crente de verdade. Crente firme. Substância. Que as pessoas olham e falam assim: ora por mim. Está aqui, ó, eu posso falar da família do Márcio aqui, ó, tem 4 filhos. Uma agenda que não para. Tem quase uma empresa para dirigir. Está aqui, ó, vem de manhã, vem de noite, vem aqui. Hoje de manhã eu cheguei aqui, ele estava varrendo a frente. Exemplos. Tem padrões. Homem e mulher de oração. 4 filhos, meu irmão. Tem gente que não tem um filho e não consegue fazer nada. Estou falando de 4. Porque ser pai é uma coisa, ter filho é uma coisa, ser pai é outra. Ter filho, pôr filho no mundo é fácil. Cuidar é difícil. Formar é difícil. Porque vai exigir de você sacrifícios. Mas isso não é desculpa para você não servir. Poderia muito bem ficar na casa deles e falar: pastor, não é o tempo de eu viajar. Tem apartamento na praia, tem chácara, tem fazenda. Não vou, é o tempo de eu servir. Poderia justificar tudo. Preciso ter tempo com a minha família. Não está servindo. Chega cedo. Qual a desculpa que você dá para você mesmo? A preguiça. Então desculpa, meu irmão, eu tenho que falar a verdade para você, porque a gente vai alcançar essa cidade, nós vamos transformar esse ambiente, mas eu preciso que você saia da zona de conforto. Está na hora de você encarar a realidade. Nada muda se eu não mudar. Eu estou falando para mim, eu sou o primeiro a fazer isso. Dia do meu aniversário eu estava aqui, ó, varrendo aqui. No dia do meu aniversário eu estava aqui varrendo o chão aqui, porque eu entendi o que é servir. É assim que nós fazemos. E eu não vou pôr uma foto dizendo: eu estou servindo, não, porque já virou orgulho. Porque é a natureza, servir. Isso é humildade. É entrega. Hoje Deus está mandando você abrir mão do seu orgulho. Abrir mão das suas vontades. O que precisa morrer hoje? Se tem coisa dentro de você que precisa ser quebrado hoje. Se tem orgulho dentro de você que precisa ser quebrado hoje, eu quero te convidar. É racional, meus irmãos. Não tem esse negócio: eu preciso ter emoção. Não, é um passo. Altar é o lugar de entrega, é o lugar de sacrifício. Abraão entregou o filho no altar. Davi disse: eu não vou pegar um altar que não me custe nada, eu vou entregar o meu altar. Hoje Deus está te chamando para sair do lugar. Você quer quebrar o seu orgulho? Eu quero ter uma mudança na minha vida. Não importa qual é a área que você vai mudar, mas eu preciso ter uma mudança na minha vida. Sai do seu lugar e vem para cá agora. Já. Não tem esse negócio de emoção, não. É racional. A decisão ela precisa ser racional. É simples. Hoje eu vou tomar uma posição. Hoje eu vou quebrar algo que está dentro de mim. Eu vou quebrar o meu orgulho. Eu vou me humilhar. Eu vou acertar as minhas arestas. Eu vou mudar meu coração. É assim que Deus faz. É ato, é um passo, é um posicionamento. A palavra de Deus grita, ela denuncia o nosso erro. A Bíblia nos confronta, a Bíblia nos humilha.
Eu olho para a Bíblia, eu leio o texto, eu falei, meu Deus, eu preciso mudar. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Você que está aqui na frente, comece a falar com o Senhor. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua entrega, glória a Deus pelo seu sacrifício, glória a Deus por você renunciar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo seu coração. Pai, eu quero te louvar nessa manhã. Te louvar, Pai, porque a tua palavra ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela muda histórias. Hoje aqui, Pai, meus irmãos estão se posicionando, saindo do lugar, tomando uma posição clara, uma posição audível, uma posição precisa, Senhor, daquilo que o Senhor é. Por isso, Espírito Santo, nós te pedimos, Pai, nós te pedimos, Espírito Santo, nós te pedimos, Espírito Santo, derrama a tua glória nessa manhã. Derrama a tua glória nessa manhã, nesses corações aqui que saíram dos seus lugares, se posicionando, pedindo para que o Senhor derrame a tua glória, para que o Senhor revista esse lugar, um lugar de dor, um lugar de humilhação, um lugar de dupla honra. Por isso, Espírito Santo, derrama a tua glória sobre cada vida que hoje toma uma posição de mudança, que hoje toma uma posição de transformação, que hoje toma uma posição de renúncia daquilo que é para mim bom, para fazer aquilo que é bom para o Senhor. Por isso, Espírito Santo, derrama a tua glória, derrama a tua glória, Jesus, derrama a tua glória, 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 derrama o teu poder, manifesta a tua presença, Espírito Santo, manifesta a tua presença, encha com o teu poder, oh, dupla honra, dupla honra. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa manhã uma mudança de mente, uma transformação de mente, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que a tua palavra diz, a sabedoria que muda histórias, e todos aqui vão ser sábios segundo a tua palavra, serão sábios segundo a tua presença. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a tua honra, que a tua glória seja exaltada, que cada vida aqui experimente a glória de Deus, que cada vida aqui experimente o poder de Deus, que cada vida possa experimentar a manifestação gloriosa de Deus, e viver o sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, e cada vida aqui, Senhor, a partir de hoje, viva para a tua glória e para o teu louvor, sempre, sempre e sempre. Você pode aplaudir Jesus. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua entrega, glória a Deus pelo seu coração. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Vira para alguém e diz assim: Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Gente, Deus é maravilhoso. Eu sou apaixonado por Ele, gente. Nós precisamos ser apaixonados por Ele. Quando a gente é apaixonado por Ele, tudo que Ele fala para a gente fazer, a gente faz. Tudo que a gente... Ontem eu estava lá ministrando em São Paulo. Gente, que coisa maravilhosa. Chegamos aqui 3 horas da manhã, o carro acabou a bateria. Fui buscar o carro, hoje de manhã o carro quebrou. Não estava com a bateria funcionando, não avisa. Tudo quer te roubar da presença, tudo quer te roubar, te pôr raiva. Você acha, hoje sai de casa, o carro não pega? Fiquei com raiva, meus irmãos. Mas eu falei, isso aqui não vai roubar minha paz, não. Eu falei, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Essa bateria, deixa um seguro, dá tudo certo. Não deixa nada roubar a presença de Deus na sua vida.
De tudo que você deve guardar, guarde o coração, guarde a presença de Deus na sua vida. Carregue Jesus na sua vida. Olha que carta, Tiago escreveu essa carta. Olha quanto ensinamento para nós. Não perca isso de vista de jeito nenhum. Abra mão de tudo, menos da presença. Amém?